Olá, desejo que você esteja bem. Caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre alma. Provavelmente você já deve ter escutado uma frase similar a essa: a sua alma ou a alma de fulano precisa de cura. E muitas vezes a gente escuta ou a gente pode até falar essa frase, mas será que nós de fato sabemos o que é alma? E de onde que vem esse conceito? Como que a gente pode compreender melhor o conceito sobre alma, especialmente dentro de um contexto mais espiritualista? E é exatamente sobre isso que nós iremos falar hoje. E para que a gente possa falar sobre esse assunto, eu vou me basear nos conhecimentos da doutrina espírita e mais especificamente também um conhecimento paralelo relacionado à doutrina, que foi a filosofia deixada por Sócrates, que lá na Grécia Antiga já falava sobre esse conceito de alma. Bom, então se você tem interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto, fica comigo neste vídeo. Bom, então este vídeo ele será baseado na obra do Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, e mais especificamente, se você tiver essa edição, né, te convido a estar assistindo comigo e também a sua edição na sua casa, mas para quem tem a edição da FEB, na introdução nós temos o item 4, especificamente aqui na página 22, 23, nós temos um resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, que Allan Kardec inseriu neste livro, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Não necessariamente que Sócrates e Platão tenham falado sobre a alma num contexto religioso, até porque nós temos um contexto muito anterior, inclusive à obra de Kardec, né, que no caso são os conhecimentos de Sócrates e de Platão vindos da Grécia Antiga. Mas, obviamente, então, como todo conhecimento que nós temos, nós precisamos colocar ele no seu tempo e no seu espaço. Mas Allan Kardec, até mesmo para compreender um pouco mais sobre esse conceito de alma, ele bebeu da fonte dos conhecimentos deixados por Sócrates. E, de alguma forma, ele correlacionou com a própria doutrina espírita. E é exatamente desse modo que nós iremos falar hoje. Bom, eu gostaria também de deixar claro que eu me considero sempre como aprendiz, estou aqui também aprendendo, então esse conhecimento que será transmitido, ele é com base na própria obra deixada por Kardec e também algumas questões da minha própria compreensão. Então você pode ficar à vontade sempre para questionar e ir em busca de outros conhecimentos e de outras ideias, de outros conceitos. Até porque a filosofia, ela nos fala sobre isso. Ela nos fala que a gente possa sempre questionar aquilo que a gente escuta, aquilo que chega até nós como uma suposta verdade. Então, você pode ficar à vontade para questionar e para buscar e para compreender também a partir da sua própria leitura, porque isso com certeza será mais rico ainda. Mas, de alguma forma, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre esse conceito, então vamos lá. Então, aqui nessa obra, o Allan Kardec ele fez um resumo da doutrina de Sócrates e de Platão em 21 itens. Ele trouxe algumas considerações sobre o conceito de alma. Esse vídeo ele vai ser baseado de uma forma de diálogo, né? Eu quero trazer aqui, expor essas ideias de uma forma bem, como os outros vídeos são trazidos também, né? De uma forma bem simples, e espero poder trazer também de uma forma em que a linguagem não seja tão rebuscada como nós temos até mesmo no próprio conceito da filosofia, né? Muitas vezes algumas obras nós temos uma linguagem um pouco até mesmo mais de difícil compreensão, então eu posso tentar fazer o meu máximo para trazer esses conhecimentos de uma forma mais clara, porque o objetivo é de fato esse, é tentar simplificar um conteúdo que é complexo, que é denso, mas que acredito que dentro desse meio espiritual é muito importante que a gente possa compreender uma visão sobre o conceito de alma. Bom, então uma primeira consideração que nós podemos fazer acerca desse conceito da alma é que o homem é uma alma encarnada. E o que isso quer dizer? Que o homem, dentro desse aspecto estando aqui no corpo material, né, na matéria, encarnada em um corpo, o homem no quesito espécie humana, né, nós, enquanto espécie humana, nós temos a nossa alma, ela está encarnada nesse corpo. Ou seja, antes da gente vir ao mundo, essa alma ela se encontra em um outro plano. Mas a partir do momento que nós viemos para cá, nós temos essa alma encarnada nesse corpo.
Essa é uma consideração. O homem é uma alma encarnada. A segunda consideração: a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo. E o que isso quer dizer? Bom, dentro desse estudo, foi considerado que quando a alma, de alguma forma, ela se encontra em uma dimensão, e a gente pode pressupor que é uma dimensão espiritual, ela tem o seu estado de pura, de verdadeira e de bela. Esses conceitos, eles são fundamentais para que a gente possa compreender até mesmo essa definição sobre alma. A alma, antes de encarnar no corpo, ela é verdadeira, ela é pura e ela é bela. A partir do momento que nós, seres humanos, encarnamos no corpo material, a partir dessa nossa alma, então, a partir deste momento, a partir da nossa concepção, a partir do nosso nascimento, é que ela pode se transviar. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a partir do momento que nós, seres humanos, vamos vivendo e vamos nos deparando com a matéria, ou seja, com esses apegos materiais, nós podemos de alguma forma nos transviar. E esse se transviar, esse rumo diferente, né, do caminho, ele pode acontecer de diversas formas. Mas uma afirmação que nós temos dentro desse estudo é que a alma, ela se transvia quando encarnada no corpo humano. E aqui, né, eu até gostaria de deixar um parênteses que quando eu estava estudando, eu lembrei muito daquela frase de Rousseau, e Rousseau, obviamente, vem depois, ele é posterior a Sócrates e Platão, quando ele diz que o homem, ele é bom, mas a sociedade o corrompe. A sua natureza é boa, mas a sociedade o corrompe. Bom, como eu sou uma pessoa iniciante, especialmente no que diz respeito aos estudos da doutrina, eu não sei necessariamente se essa frase, ela de fato tem tanta importância e tem tanto peso, e de fato esse conhecimento e essa perspectiva, ela está atrelada, mas se nós pararmos para pensar que a alma, antes de encarnar no corpo, ela é pura, ela é bela, ela é verdadeira, então a partir do momento que ela encarna, no caso, este meio em que esse homem se encontra, que faz que ele se de alguma forma se perca ou erre ou se transvie de algum modo. Então eu fiz até um paralelo, né, no que diz respeito a essa frase, mas obviamente nós sempre podemos questionar. Então é esse paralelo de que, de fato, a nossa alma é pura, nós temos essa essência pura, mas quando encarnados aqui presentes na matéria, nós podemos pegar cursos diferentes que vão em uma direção oposta à nossa evolução e ao nosso propósito maior, que é, de fato, evoluir esta alma. O terceiro item fala que enquanto nós tivermos o nosso corpo e a alma imersa na impureza, nós nunca saberemos o que é verdade. Bom, alguns podiam acreditar que a verdade de fato ela só seria alcançada após a morte, porque de alguma forma é quando essa alma ela retornaria a essa essência de pura, de bela e de verdadeira, ou seja, talvez o único modo de se encontrar a verdade seria após a morte, quando essa alma ela volta para essa sua essência, mas na realidade o que acontece é que imersos no mundo material, nós de fato lidamos com essas impurezas do mundo material, mas um objetivo que nós temos, mesmo encarnados, é que mesmo perante essas impurezas, que a gente possa adquirir a nossa sabedoria para que então a gente possa encontrar a verdade. Então, não que de fato seja impossível, encarnados no corpo material, que a gente possa encontrar uma verdade do nosso ser, na verdade, uma verdade da nossa alma. Mas isso só aconteceria quando o nosso ser, o nosso corpo, se desligasse de alguma forma dessas impurezas e de fato buscasse uma evolução e um progresso moral para essa alma, porque na realidade o propósito é esse, é que a gente possa evoluir de alguma forma, que a gente possa melhorar, aprimorar até mesmo essas impurezas que nós vamos adquirindo ao longo da matéria, ao longo da vida na matéria. Então, de alguma forma, nós temos esses contrapontos. Até porque no livro mesmo é trazido que muitas vezes só se pode conhecer a verdade após a morte. Mas um dos objetivos do ser humano enquanto encarnados é que nós possamos nos desviar dessas impurezas para buscar a verdade.
E na realidade, o que é a verdade? É a verdade do nosso ser e a verdade da nossa alma. Até mesmo se a gente for pegar o contexto socrático, né, o contexto da Grécia Antiga, o objetivo de Sócrates era justamente despertar nas pessoas o questionamento, ou seja, a busca pela verdade, e não que se seguisse uma massa, né, dentro daquele contexto, dentro daquela política, né, porque nós temos um contexto de Estado muito diferente, até, inclusive do contexto do Allan Kardec, né, muito posterior, mas o objetivo é sempre o mesmo, é que se possa questionar, e muitas vezes a gente foge daquilo que foi trazido lá nos primórdios, que é a busca pela verdade, que é a busca pelo questionamento. O quarto item fala: cada existência marca um progresso intelectual e moral para uma alma. A reencarnação no corpo é consequência da impureza da alma. Ou seja, e aqui estudando também eu compreendi que a nossa alma ela também pode se transviar no mundo espiritual. Olha como que são conceitos muito amplos, né, dentro desse conhecimento da doutrina. Mas vamos pensar então que cada alma ela está em um progresso diferente. Obviamente, nós não podemos comparar os nossos progressos. Assim como eu sempre trago esses questionamentos aqui no canal, né, sobre a gente é muito duro quando a gente se compara com o outro. Por quê? Porque essas comparações, elas não estão no mesmo nível, porque cada um tem a sua subjetividade. A subjetividade é a forma como você vive as coisas, é o que você vive, a forma como você interpreta as coisas, a forma como você ressignifica as coisas da sua vida e o que você extrai de sabedoria e de conhecimento do que você vive na sua vida. Cada ser humano se encontra em um estágio diferente. Então, assim como nós não podemos nos comparar em termos da matéria, porque isso é muito duro, a gente faz isso, né? A gente sabe o que a gente faz, mas quando a gente faz isso, a gente acaba sendo muito duro com nós mesmos, porque se a gente parte desse pressuposto que cada um se encontra em um grau diferente, a partir da sua própria história de vida, é muito duro que a gente se compare, mas isso é uma característica do ser humano. Se a gente faz isso no mundo material, geralmente a gente tende a fazer isso também com relação a esse campo mais sutil, que é essa comparação entre as almas. E na realidade é apenas uma comparação, porque de fato nós estamos em progressos diferentes. Por mais que você talvez coloque duas pessoas ao lado uma da outra, que tiveram até então, por exemplo, 3 encarnações, ou seja, a alma delas já passaram por 3 vidas. Nós não vamos conseguir colocar essas pessoas em patamares iguais, porque os aprendizados e o que elas vieram viver e o que elas aprenderam, e talvez até mesmo o tanto que elas conseguiram evoluir a nível moral, essa alma, é muito diferente. Provavelmente, se você pegar 3 pessoas, 2 pessoas na verdade, que até então já passaram por 3 encarnações, talvez uma pessoa conseguiu ter um progresso mais considerável e a outra ainda vai precisar voltar para resgatar alguns aprendizados, talvez ela tenha se transviado de alguma forma, enfim, não tem como a gente fazer essa comparação. Mas o que esse item fala é que, de fato, o objetivo da nossa alma, dentro do propósito da encarnação, é que a gente possa evoluir através de um aspecto de mais sabedoria e de mais busca pela verdade, ou seja, é um progresso moral, que a gente possa progredir moralmente falando dentro desses aspectos que fazem com que a gente possa se corromper, estando na vida material. Então aqui o nosso objetivo é que a gente possa evoluir a partir do ponto que a gente chegou. E a partir do momento que a gente chega, a gente já está de alguma forma predisposto a trilhar um curso oposto a essa evolução. E além disso, nós temos também as questões que nós precisamos resgatar de vidas passadas, que na realidade são esse progresso que ele precisa acontecer dentro das questões que acontecem nesta encarnação e também de questões que ficaram pendentes em outras encarnações. Ou seja, olha como que a evolução da alma é algo muito complexo. Exatamente por isso, por ser algo muito complexo e falar também de diversas outras encarnações e diversas outras vidas e outras existências, que é muito duro que a gente faça essa comparação. Quando a gente começa a olhar para a nossa própria existência e aquilo que a gente precisa mudar e alterar para que a gente possa encontrar essa verdade, que no caso seria um aspecto de mais sabedoria e mais iluminação, é que a gente de fato começa a entrar nesse nosso caminho.
Eu queria deixar um adendo aqui, né? Eu não sei se dentro desses aspectos de uma perspectiva reencarnacionista você já escutou assim, nossa, vou ter que reencarnar de novo com aquela pessoa, reencarnar de novo com esses aprendizados, sim, porque na realidade o objetivo é esse, né? Muitas vezes a gente tem essa perspectiva de enxergar a reencarnação como algo muito duro, né? Porque a gente vai precisar enfrentar provas, a gente vai voltar com aquelas pessoas que muitas vezes a gente talvez deixou alguma coisa inconcluída, né? Ou alguma coisa mal resolvida, mas aqui é uma perspectiva que o livro traz, até mesmo da gente poder enxergar a reencarnação como uma possibilidade de adquirir mais conhecimento, mais virtudes e mais progresso. Ou seja, a vida, no caso a reencarnação, é uma dádiva dentro dessa perspectiva. Por quê? Porque é uma possibilidade da gente poder evoluir a nossa alma dentro de um progresso moral. Bom, agora nós temos o quinto item que fala que após a morte, o espírito protetor que se acompanha é incumbido de levar a alma ao reino de Hades para o julgamento. E aí, aqui dentro desse aspecto, né? Então, vamos lá. Esse aspecto, ele é trazido muito também com base no contexto, até mesmo religioso da época, apesar de Sócrates não ter... Acredito que Sócrates não teve muito inserido dentro desse aspecto politeísta, mas a gente precisa considerar o contexto da época, que era um contexto politeísta de culto aos deuses na Grécia Antiga. E o que era o reino de Hades? Era de fato o submundo. Se a gente faz esse paralelo com a doutrina espírita, vamos pensar espiritualmente falando, né? Você provavelmente já deve ter ouvido falar no umbral. E algumas pessoas, elas assemelham o umbral com o inferno. Mas na realidade, quando a gente pensa no mundo espiritual, o umbral, ele é uma passagem. Então vamos trazer um aspecto assim mais prático. Aqui na minha casa, por exemplo, eu tô aqui dentro de um cômodo agora, eu tenho a porta para eu poder acessar um corredor e desse corredor eu tenho outra porta para poder acessar um quarto. Ou seja, eu tenho passagens. São passagens. No mundo espiritual, nós também podemos considerar dessa forma, porque assim como na matéria nós temos cômodos que definem muito bem os locais, no mundo espiritual é um pouco diferente. A gente fala entre passagens. Então, o umbral, ele não é um local propriamente dito, como a gente imagina. Não é um local fechado, é um local entre passagens. O que é umbral? É aquela questão de uma porta umbralina, é a passagem. Eu espero que tenha ficado claro, mas é uma passagem. Então, o que esse item quer dizer, mais especificamente voltado para esse contexto? Que quando nós desencarnamos, todos nós, primeiramente, nós temos o nosso espírito protetor, ou seja, o nosso espírito guardião. Você pode definir isso como mais fizer sentido para você, um espírito protetor ou um anjo guardião, enfim. Nós temos um espírito, todos nós temos um espírito protetor. Esse espírito, ele é incumbido, então, de nos proteger, obviamente, aqui na matéria, e após o nosso desencarne, ele tem essa incumbência de fazer com que a gente tenha uma passagem entre esse mundo da matéria, que essa alma, porque a alma, ela sai do corpo, né? Então, o objetivo é que essa alma possa fazer essa passagem. E aqui é trazido essa questão do reino de Hades, porque o reino de Hades, antigamente na Grécia Antiga, né, para o contexto politeísta, era visto como esse submundo. O submundo, onde havia esse resgate, até mesmo dos espíritos, né? E obviamente nós temos até mesmo os deuses que faziam esse resgate na época, mas enfim. Então, nesse contexto, dentro da doutrina, nós podemos compreender, então, que esse espírito protetor, ele tem essa incumbência de fazer com que a gente possa fazer essa passagem, porque de alguma forma nós podemos nos deparar entre esses contextos, entre essas passagens, até mesmo umbralinas. E aí o objetivo é que a gente faça essa passagem, por exemplo, para uma colônia de tratamento. Mas espiritualmente falando, nós não temos locais muito bem definidos. Então assim, aqui é umbral, assim, por exemplo, dentro de uma casa, nós temos os cômodos. Não é assim, no mundo espiritual é diferente. O contexto do espaço-tempo é muito diferente, ele é fluido, ele é de fato passagens. Mas o objetivo então é que dentro desse contexto umbralino, de mais escuridão, onde muitas vezes nós nos pegamos ainda presos e enrijecidos e duros nos vícios, na matéria, nos apegos, enfim, nessas questões que muitas vezes fazem a nossa alma se transviar. Então, o objetivo é que a gente
faça essa passagem desse local através, obviamente, do nosso anjo guardião ou do nosso espírito protetor, seja como você quiser definir, para locais em que a gente possa então realizar talvez um tratamento espiritual, enfim. E aí acontece essa passagem. Mas espero que tenha ficado claro. Foi uma forma mais, acho que mais fácil de compreender essa questão que em termos espirituais, essas dimensões espirituais, elas não são muito fechadas e definidas, elas são fluidas. No 6º item, nós temos que a divindade se comunica através dos espíritos, ou seja, a luz maior, ela se comunica através dos espíritos conosco, aqui no plano material. Então, a gente pode ter essa comunicação com os espíritos do bem, e esses espíritos, eles, de alguma forma, né, mais evoluídos, obviamente, eles é como se fosse um intermédio da comunicação entre Deus, que é uma alma bela, uma alma pura, uma alma verdadeira, é uma alma iluminada. Nós temos também que, no 7º item, um conceito que a alma é imortal. O 8º item fala, sendo a alma imaterial, ela passa após a vida a um mundo igualmente invisível e imaterial. Ou seja, o que isso quer dizer? Bom, assim como o nosso corpo, quando a gente passa, por exemplo, o processo de desencarne, que no caso é a morte, né? Quando a gente morre de alguma forma, o nosso corpo ele volta para a matéria, ou seja, ele entra em decomposição. Assim como o nosso corpo material, ele volta para a matéria, a nossa alma também volta para o seu estado de origem. E no caso, o seu estado de origem é deste local mais elevado, onde de alguma forma ela possui essas qualidades de bela, de verdadeira e de pura. Então, assim como o nosso corpo fica, a nossa alma também volta para o seu local de origem. Aqui dentro desse item, nós temos um adendo que eu coloquei como importante, que é importante a gente distinguir a alma pura, verdadeiramente imaterial, como no caso Deus, que se alimenta de bons pensamentos, daquela mais ou menos maculada de impurezas materiais que a impedem de elevar-se para o divino e a retém na terra. Bom, aqui até mesmo gostaria de trazer algumas reflexões dentro desse item, porque se a gente pensa que Deus é uma alma pura, imaculada, é uma alma livre de impurezas, é uma alma que já alcançou na verdade é uma alma iluminada, né? E nós temos os espíritos que alcançaram a iluminação, que é diferente, acredito que seja diferente de Deus, né? Porque Deus é como se fosse a energia maior da iluminação. E aí nós temos os espíritos que de alguma forma já alcançaram a iluminação. Se a gente pensa, por exemplo, em mestres que já ascensionaram, nós temos, por exemplo, Jesus Cristo, nós temos os mestres ascensos, né? Saint Germain, que passou por diversas encarnações, inclusive foi São José. Enfim, nós temos diversos mestres que já conseguiram a sua ascensão. Mas, enfim, voltando nesse aspecto, se a gente pensa então que nós temos essas almas que são mais iluminadas, então elas já estão livres desses apegos. Nós seres humanos, dentro desse propósito de evolução, muitas vezes a gente ainda pode se encontrar muito apegado à matéria. E o fato da gente ainda estar apegado à matéria e ter uma certa dificuldade de se desprender a ela, isso de alguma forma, perante os estudos da doutrina, a gente pode considerar que isso pode ser uma dificuldade, especialmente no que diz respeito a esse desligamento da alma para com a matéria, para que ela possa então voltar a seu aspecto de origem. Não sei se você já ouviu falar naquela frase assim, aquela pessoa, ela morreu, mas é como se o espírito dela ainda ficasse ali, vagando. Ou seja, no aspecto assim de uma prisão mesmo, a matéria. Porque muitas vezes, por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente se encontra muito apegado à matéria. E, na realidade, o que acontece é que o nosso objetivo é que a gente possa evoluir a nossa alma e se desapegar da matéria. E o desapego não tem absolutamente nada a ver com o fato de você não poder conquistar coisas na matéria. Até porque isso é muito diferente uma coisa da outra, né? Você pode conquistar, mas a grande diferença é o quanto que a sua alma, o quanto que o seu ser, até mesmo dentro de um corpo material, na verdade, vai se encontrar apegado a essas questões. Ou seja, quanto mais você, enquanto ser humano, estiver apegado na matéria, nos bens e até mesmo nos prazeres materiais e carnais, quanto mais o apego, mais a dificuldade de se desprender de alguma forma após esse desencarne. E também, quanto mais o apego, isso também tem
tem um limiar nesse aspecto até mesmo para a própria evolução dessa alma no corpo físico e no corpo material, porque isso é um item que nós vamos ver mais na frente, mas ele fala que enquanto a gente estiver apegado à riqueza material, a gente de alguma forma vai ter uma dificuldade para encontrar a riqueza da alma, do ser. Mas esse item é mais pra frente. Mas dentro desse aspecto eu gostaria de deixar um questionamento. Hoje, nesse momento da sua vida, como que se encontram os seus apegos materiais? E quando a gente fala sobre apego material, você pode expandir isso para diversas questões no que diz respeito aos apegos da matéria. É não somente, por exemplo, ao apego que você tem aos seus objetos materiais e às suas conquistas, mas até mesmo os apegos a tudo isso que a matéria nos seduz. São os prazeres, até mesmo os prazeres carnais, né? Os prazeres, essas questões que nos trazem até mesmo de alguma forma esses apegos, né? Esses apegos no que diz respeito a tudo que você pode considerar de alguma forma que esteja até mesmo sendo prejudicial para a evolução da sua alma. Hoje, nesse momento da sua vida, como que se encontra isso? Como que você se apega às questões que você conquista? Por exemplo, você tem um objeto. Qual que é o seu nível de apego para esse objeto? Você consegue se desprender dele com facilidade ou você segura ele a todo custo com uma dificuldade de permitir que ele de alguma forma vá embora? Como que se encontra isso hoje na sua vida? É uma reflexão, até mesmo para você compreender, para você refletir na realidade, como que se encontra essas questões no seu ser. O 9º item, então, fala que somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. E isso corrobora muito com esse aspecto. Só para deixar bem claro aqui, né, eu tô trazendo com base na obra, mas eu também tenho um resumo por causa dos meus estudos, né, mas enfim. Então, isso corrobora muito com o que foi trazido, né, sobre essa questão de quanto mais você estiver desapegado para com a matéria, mais fácil, entre aspas, bem a grosso modo, será essa transição. Mais desapegado você vai estar para, de fato, que a sua alma possa voltar pro seu ponto de origem. O contrário também serve. Quanto mais apego, mais ela vai se encontrar enrijecida, dura e até mesmo com essa dificuldade de voltar para esse lugar de origem. O 10º item fala que a nossa alma tem memória. Bom, assim como o nosso corpo físico e emocional, nesta encarnação nós guardamos memórias da nossa infância, da nossa adolescência, nós temos memórias, sejam elas no corpo emocional ou no corpo físico, daquilo que a gente viveu na nossa infância, na nossa adolescência, a gente guarda memórias. Assim como o nosso corpo guarda memórias, a nossa alma também. Isso quer dizer que a nossa alma, ela guarda memórias sobre aquilo que ela viveu em outras encarnações e em outras vidas. E aí você pode se perguntar, por que eu não tenho acesso a essas memórias? Eu não saberia te responder exatamente se todos nós podemos ter acesso a essas memórias. Acredito que, na realidade, isso vai muito de acordo com o nível de compreensão de cada um e até mesmo o porquê de querer ter acesso a essas memórias, porque a gente precisa ter um porquê. O acesso a essas memórias, que no caso a gente pode considerar como esses registros akáshicos, né, de vidas passadas que nós tivemos, ele precisa estar carregado com o propósito de compreensão e de aprendizado, porque senão de nada valeria a pena a gente poder conhecer uma vida passada. Muitas vezes esse conhecimento ele nos ajuda a compreender o que talvez a gente esteja vivendo agora, especialmente se for um ciclo kármico. Então, não sei se de fato todos podem ter acesso a memórias de registros, isso é uma questão leiga da minha parte, mas algumas pessoas de fato têm esses acessos, né? Mas poder ter acesso a essas memórias, que são esses registros da alma, é para que a gente possa ter aprendizados para evoluir nesta encarnação. Mas por mais que as pessoas todas, majoritariamente, não tenham acesso, porque majoritariamente não são todos, né? Algumas pessoas têm, mas majoritariamente não são todos que têm acesso a essas memórias. No corpo físico, obviamente. Por quê? Porque por mais que você não tenha acesso, por exemplo, à sua encarnação passada, a sua alma sabe. A sua alma sabe o que ela viveu em várias e várias encarnações e ela sabe o que ela precisa viver nesta encarnação, inclusive para ganhar mais aprendizado e adquirir mais verdade. Ela sabe a partir das encarnações passadas e também a partir daquilo que foi programado
antes dela descer, de alguma forma, né? Uma forma assim mais simples. Então, ela sabe, né, a partir dessa compreensão de vidas passadas, ela sabe o que ela viveu, e dentre essas questões do que ela viveu, o que nesta vida, especialmente, que ela precisa talvez resgatar e o que ela precisa ainda corrigir e adquirir mais aprendizados para uma evolução moral. Isso também, obviamente, é até num plano de contratual, né? Que muitos. Nós temos muito essa questão de um plano contratual. O que aquilo foi contratuado lá em cima para que nesta encarnação fosse vivido, até mesmo de aprendizado e de progresso da alma. Então, a nossa alma tem memória. Bom, aqui no 11º item, eu adoro esse 11º item porque é aquele item que traz um acalento para o nosso coração, que fala que se a morte é apenas uma mudança de morada, os que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. Ou seja, é aquela famosa frase que talvez você já tenha escutado, que nós estamos aqui somente de passagem. E de fato, dentro dessa perspectiva, nós podemos compreender que o corpo, ele é como se fosse um palco para a passagem dessa alma. Ou seja, esse corpo ele é transitório. A alma ela transita entre encarnações. E após o término, né, após esse desencarne, a gente volta para o nosso local de origem e lá a gente se encontra com as pessoas que nós vivemos juntos aqui e até mesmo com outros, né? Se a gente pensa no mundo espiritual, nós temos esse reencontro lá em cima. E eu sinto que dentro dessa compreensão, pra gente que é ser humano de alguma forma, principalmente se a gente precisa lidar com o aspecto da morte, que é muito dolorido e muito difícil de compreender e de aceitar também, né? Por isso que existe o luto. Se a gente analisa nessa perspectiva, eu acho que isso traz um acalento pra gente, sabe? Especialmente através da perda. É aquele acalento de que provavelmente aquela pessoa ela se foi, ela passou pelo desencarne, mas a gente vai se reencontrar. E a gente vai se reencontrar em uma perspectiva mais, até mesmo mais verdadeira e mais pura, né? Então, assim, eu gosto bastante desse item porque ele fala especialmente do nosso reencontro após a morte. Dos nossos encontros de alma, né? Na realidade. Bom, agora nós temos o 12º, que ele fala, nunca se deve retribuir uma injustiça com o mal, e isso está atrelado muito ao princípio da caridade dentro da doutrina espírita, né, que a gente não se retribui o mal com o mal, e que se perdoe aos inimigos, que é um dos princípios também, até mesmo que está dentro do aspecto do evangelho, né. E acredito que esse é um dos aprendizados também nosso enquanto ser humano, que a gente não retribua o mal com o mal, mas que a gente possa reverter isso em aprendizado e evoluir de alguma forma o nosso aspecto moral e como que a gente enxerga o mal que foi praticado com nós mesmos e até mesmo como que de alguma forma ao longo da vida a gente vai também praticando o mal com o outro e com nós mesmos também. Então esse é um aspecto de compreensão e de aprendizado da alma em um corpo material. Nós temos o 13º, que fala que é pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que se produz. É uma ação má quando ela provém a mal, e é uma ação boa quando ela dá origem ao bem. E aqui dentro desse item, eu fiz uma associação com algo que eu aprendi com uma pessoa, que inclusive te agradeço se você estiver assistindo meu vídeo. Foi um aprendizado, assim, bem importante pra mim. Que quando a gente começa a pensar sobre essa perspectiva de bem e mal, o que eu aprendi é que é o seguinte, nós temos uma linha, um espectro. Aqui nessa polaridade nós temos o bem, e nessa outra polaridade nós temos o mal. Enquanto seres humanos, nós podemos transitar entre essas perspectivas, entre bem e mal. Ou seja, nós praticamos atos bons, e quando a gente fala sobre praticar atos, a gente pratica isso com nós mesmos e com o outro. Porque, de alguma forma, se você pratica um mau ato com o outro, você já está praticando consigo. Então, a gente precisa compreender que tudo aquilo que a gente faz para o outro, a gente também já faz para nós mesmos. Dentro dessa perspectiva, a gente tem atos bons e atos maus. E tem uma coisa que não se encontra dentro dessa linha que se chama luz. A luz é superior. Ela não se assemelha ao mal. Ela pode se assemelhar ao bem.
mas a luz não se assemelha ao mal. E aí, nessa perspectiva, a gente pode compreender o quê? Que enquanto ser humano, a gente vai se encontrar nesse limiar entre atos bons e maus. Mas a gente tem um propósito também de encontrar essa luz. E a luz, ela não tem absolutamente nada a ver com o mal. O bem, sim, porque você pode transitar dentro desse aspecto. Mas se a gente pensa nessa perspectiva que enquanto encarnados neste corpo, nesta matéria, nós temos esse propósito de encontrar a verdade, e isso, de alguma forma, vai contra esse aspecto de que a verdade ela só é encontrada. No caso, o que é a verdade? É essa luz, essa sabedoria, é esse progresso, especialmente moral. Isso vai contra esse aspecto de que a gente só encontra essa luz, essa verdade, quando a gente morre. Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode encontrar essa verdade encarnados nesse corpo, mas para encontrar essa verdade, ela não se encontra necessariamente nesse limiar entre bem e mal, porque essa verdade, no caso, seria uma luz. E a luz, ela só se assemelha ao bem, ela não se assemelha ao mal. Então, até mesmo um processo de reflexão, né? Dentro desse limiar que a gente se encontra, como que a gente faz para a gente poder encontrar essa luz? Reflexões, até porque a filosofia fala disso, né? Mas enfim. E aí, dentro dessa perspectiva, fala: é pelos frutos que se conhece a árvore. Ou seja, aqui eu gostaria de deixar um questionamento para você também. Para nós, né? Tudo que eu falo aqui é para mim, para você, para todos. Questionamento. Quais frutos que você tem produzido? Quais frutos que a sua árvore tem produzido? E esses frutos, eles valem para a sua própria árvore e, de alguma forma, frutos que da sua árvore respinga no jardim do outro. Quais frutos são esses? Nós temos agora o 14º item que fala que todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, e aí a gente volta lá naquele aspecto que foi trazido a princípio sobre esse apego à vida material. O que no caso seria amar a riqueza? Aqui ele fala dentro desse item que é um perigo amar a riqueza, pois ela é algo que é estranho à sua essência. A essência da alma é verdadeira, é bela, é pura, é esse aspecto de evolução moral. Se a gente pensa na perspectiva de que a partir do momento que a gente encarna, a gente já está predisposto a nos apegar das riquezas, a nos apegar dos vícios, a nos apegar da matéria e transviar a nossa alma de alguma forma, então a gente ama a riqueza. Aqui, dentro desse item, e aqui é uma compreensão da minha parte, obviamente isso não é trazido no livro, mas eu gosto de trazer essas reflexões pra gente questionar, pra gente pensar, né? Tem uma grande diferença, né, entre você possuir riquezas e você se apegar às suas riquezas. E essas riquezas, elas são as riquezas da vida material. Geralmente a gente associa a riqueza à espécie do dinheiro, mas a riqueza, aqui dentro desse contexto, a gente pode compreender tudo isso que de alguma forma pode transviar a nossa alma e pode fazer com que a gente siga cursos diferentes da vida e não queira, não é que não queira, mas não tenha uma perspectiva de olhar para a evolução da nossa alma. Ou seja, aqui é uma questão assim: quanto que você, dentro dessa sua encarnação, você se encontra apegado às suas riquezas, que são as suas posses materiais, tudo aquilo que você está apegado, o quanto que você está apegado a isso e o quanto que você deseja progredir a sua alma, podendo se conhecer, porque o progresso moral, ele fala sobre você adquirir mais sabedoria e melhorar dentro de uma evolução moral, do aspecto moral. O que é isso? É você, de alguma forma, nutrir bons sentimentos, bons pensamentos dentro da sua evolução. Então, hoje, nesse processo da sua vida, o quanto que você se encontra mais apegado à matéria ou talvez desprendido um pouco dela para que você possa buscar a sua evolução moral. Porque, para mim, aqui é uma questão pessoal minha. Eu não vejo de fato como que o problema talvez seja a gente construir coisas na matéria. Você ter um aspecto de riqueza, e isso é muito particular para cada um, né? Riqueza é muito particular para cada um enxerga a riqueza de uma forma. Mas o que seria isso? Para a gente deixar mais claro, são os apegos materiais. Então, hoje eu não vejo
Dentro do aspecto da riqueza, que são as nossas posses, os nossos bens, vamos pensar no dinheiro. Hoje, eu enxergo a gente poder ter acesso ao dinheiro como um meio de qualidade de vida. Por quê? Porque o dinheiro é uma energia de troca e a gente precisa dele para a gente ter acesso a uma moradia, a alimentação de qualidade, a transporte, a saúde, a cultura, a lazer. Enfim, o dinheiro ele nos proporciona o bem-estar na matéria. Então, de alguma forma, a gente precisa disso. A gente precisa disso até mesmo para o nosso... Por exemplo, muitas vezes para a gente ter acesso a conhecimento, a gente vai precisar do dinheiro para fazer essa troca, para poder pagar um curso, para a gente poder sentar na nossa mesa e ter um prato de comida, a gente precisa do dinheiro para a gente comprar o alimento no supermercado. Então, o dinheiro ele faz parte da vida material, mas a grande diferença é o quanto que você se encontra apegado a tudo isso que você conquistou na vida material, ou que você deseja conquistar, e até mesmo aos prazeres, e o quanto você está disposto a, por mais que você usufrua da sua riqueza, a ser uma pessoa desapegada a ela e também poder compartilhar ela com os demais à sua volta e também, de alguma forma, ter o desejo de evoluir e progredir o seu aspecto moral da sua alma. Que é o quê? Você poder de alguma forma encontrar, que é o quê? Você poder de alguma forma encontrar essa iluminação, essa verdade e essa sabedoria. E aí, dentro desse item, ele fala que, de alguma forma, é muito difícil você amar mais a riqueza do que a si mesmo. E isso está muito atrelado também àquele aspecto dessa dificuldade que a alma encontra em se desapegar se, nesta encarnação, ela se tornou somente apegada às riquezas dela e ela não se importou com o progresso moral dela. Por quê? Porque aquilo que ela construiu dentro de uma encarnação foi a riqueza material. E talvez essa riqueza material muito maior do que uma riqueza moral. Por isso que para ela voltar para o seu lugar de origem se torna mais difícil, porque o apego dela foi maior à matéria, o apego dela foi maior às riquezas que a matéria proporciona, e não à evolução que ela veio passar. Então é até mesmo um aspecto, né, de reflexão. O 15º fala que são verdadeiramente justos os que por suas palavras e atos cumprem os seus deveres para com os deuses e para com os homens, que é de fato aquilo que a gente planeja, né? A gente já planejou antes de vir para que a gente possa cumprir, que é de fato a nossa evolução moral. O 16º, que eu gosto muito também. O amor está por toda parte na natureza, e de fato, porque a essência, a natureza é parte da criação, né? Que é essa essência do amor. E aqui tem uma frase que eu gostei muito, que eu gostaria de ler. O amor dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Ele une os homens por um laço fraternal. É exatamente isso. É o amor que nos ajuda a progredir, é o amor que nos ajuda a perdoar, é o amor que nos ajuda a nos unir, é o amor que nos ajuda a ajudar. Enfim, o amor é a essência de tudo. E é o amor que nos ajuda a nos curar e a curar o próximo. Por quê? Porque a gente, enquanto seres humanos, na nossa vida, a gente tem um aspecto de, muitas vezes, poder ajudar o próximo. Essa palavra cura é, muitas vezes, talvez, aquele momento que você encontra com uma pessoa e a sua palavra, ou o seu olhar, ou o seu abraço já leva uma cura, que é o que é um conforto, é o acalento para essa alma. Então, o amor é isso. Nós temos o 17º, que fala que a virtude ela não pode ser ensinada, ela vem por dom de Deus aos que a possuem. Aquele que possui a virtude a adquiriu por seu esforço em sucessivas existências, na verdade. Não foi à toa que eu falei resistência, né? Porque tem a ver. Despojando-se das suas imperfeições. E aqui, isso também vale muito para o que foi trazido sobre esse aspecto que muitas vezes a gente tem essa tendência de se comparar e até mesmo de comparar o nosso progresso com o do outro. E na realidade, esse item, ele assume que a gente não pode ensinar as virtudes. Essas virtudes, elas são aprendidas de acordo e de uma forma diferente para cada um. Ou seja, cada um vivencia o que tem que vivenciar, cada um extrai os aprendizados que precisa extrair, da forma que precisa extrair. É muito único, é muito subjetivo. Então aqui, eu gostaria de deixar essa outra reflexão, né? Como que você vem adquirindo virtudes na sua vida?
E dentro dessas virtudes que você vem adquirindo na sua vida, como que você vem se comparando com os outros? Porque na realidade a sua comparação ela precisa ser de onde você veio, não é de onde o outro está. A gente não deve se comparar hoje, por exemplo, eu tô aqui e a Maria tá aqui. Eu não posso me comparar onde a Maria tá agora, eu tenho que me comparar onde que a Larissa esteve lá atrás. Então, dentro desses aspectos, das suas virtudes, do seu progresso, como que você está hoje? E o que você sente que talvez você pode até mesmo trazer um processo reflexivo para sua vida para que você venha a ter um progresso talvez maior dentro desse momento que você se encontra e que pode ser benéfico para sua vida, para sua alma. São reflexões. O 18º item que fala é a disposição natural do homem que se perceba menos dos seus defeitos do que dos outros. E de fato, é muito mais fácil, né? É muito mais fácil a gente poder julgar o outro, maldizer sobre o outro, falar sobre o outro, caluniar o outro, injustiçar o outro, julgar o outro, reparar o outro. É muito mais fácil quando a gente volta essa fala e esse olhar para as questões falhas no outro. De alguma forma, se a gente faz isso, inconscientemente nós fazemos com nós mesmos também. Mas muitas vezes a gente se julga também, né? Mas a facilidade em falar e verbalizar é muito mais pro outro. Agora, o nosso desafio mesmo é que a gente possa retornar esses olhares para nós mesmos. Mas aqui não com esse aspecto julgador e punitivo para com o outro. Porque na realidade a gente precisa ter compaixão pelas nossas questões, né? Pelas nossas falhas. Porque somente aceitando que nós temos essas sombras e essas falhas que a gente pode mudar elas, que a gente pode corrigir elas. Mas, de fato, como é trazido aqui, é muito mais fácil, né? É disposição natural do homem que ele tenha essa facilidade para julgar mais o outro do que a si próprio, julgar mais as atitudes errôneas do outro do que as suas próprias atitudes. Então aqui cabe até mesmo um processo de autorreflexão. Hoje, por exemplo, nesse momento de vida, como que você tem mais olhado para o outro do que para si mesmo? O que você mais tem julgado no outro do que em si próprio? No aspecto de autorresponsabilidade. Porque é nossa disposição natural que a gente faça isso, que a gente mais repare no outro do que em nós mesmos. Mas nada que não possa ser revertido para o nosso progresso. O 19º, que achei até um pouco assim, polêmico, mas não que não seja polêmico, nós não precisamos falar sobre isso, muito pelo contrário. Muitas questões que são tidas como polêmicas, entre aspas, são as que precisam e devem ser faladas, né, que precisam e devem ser discutidas. Ele fala que os médicos, eles são mal sucedidos ao tratarem das enfermidades quando tratam do corpo sem tratarem da alma. Por quê? Porque um reage incessantemente ao outro. E o que isso quer dizer? Bom, se a gente pensa nessa perspectiva hoje da gente poder encarar o cuidado do ser humano como um cuidado amplo, e até mesmo dentro dessa perspectiva holística, porque o que é o holismo? É o que vê o todo. Ele não segrega nenhuma parte, ele se preocupa com o todo. Então, é muito importante, né, que a gente possa olhar para o ser humano enquanto um todo. E dentro dessa perspectiva, aqui foi trazido o termo médicos, mas a gente amplia isso para o mundo material num todo. Muitas vezes a gente olha para o cuidado do ser humano em uma perspectiva específica. Por exemplo, se a gente vai cuidar do seu corpo físico, a gente olha ou para o seu corpo físico e até mesmo para o seu corpo emocional e mental. Mas a gente esquece que ele também tem um corpo espiritual, ele também tem um corpo, esse corpo físico, ele precisa estar numa sociedade, ele precisa ter acesso à cultura e a lazer, ele precisa ter acesso à energia do dinheiro para ter acesso aos recursos materiais, ou seja, nós também falamos sobre saúde financeira. Então você percebe como que tudo isso é amplo, mas dentro dessa perspectiva, é trazido que muitas vezes nós tratamos as enfermidades somente de uma forma, ou seja, muitas vezes a gente está inserido somente dentro de um aspecto científico. Mas, e o cuidado espiritual? E o olhar da enfermidade da alma? E para a gente deixar muito bem claro aqui, eu não estou falando que você trazer um cuidado espiritual é você trazer um cuidado religioso, porque é muito diferente uma coisa da outra. Pode ser para alguns? Sim, por que não? Mas nós temos essa diferença, porque acredito que hoje uma das dificuldades da ciência poder caminhar junto com a espiritualidade é muitas vezes esse embate religioso que às vezes a gente até encontra também. Mas enfim, eu não quero entrar nesse mérito, mas é esse questionamento que eu acho que é importante a gente trazer para a nossa sociedade. E isso, de alguma forma, eu percebo que está mudando, né? Você pode olhar até mesmo nas pesquisas recentes, nós temos que a ciência ela está se abrindo mais para estudar a influência da espiritualidade na vida do ser humano. Mas dentro dessa perspectiva,
até mesmo questionamento. Dentro do cuidado do ser humano, o que hoje poderia trazer um aspecto diferente de olhar para a sua saúde espiritual, ou seja, a enfermidade dessa alma. E a enfermidade dessa alma dentro também desses aspectos que foram trazidos aqui, da inteligência espiritual. O 20º item fala que todos os homens, a partir da infância, muito mais fazem de mal do que de bem. Isso corrobora muito com os primeiros itens que foram trazidos, que a partir do momento que a gente encarna, a gente já está predisposto a tomar um curso diferente e oposto ao curso de evolução do progresso, desse progresso moral da alma, ou seja, a gente está muito mais predisposto a se apegar a essas riquezas materiais do que as riquezas do progresso da alma. E o 21º item, para que então a gente possa finalizar esse vídeo, ele traz até mesmo um aspecto de questionamento. Não supor que sabes o que ignoras. E aqui eu gostaria até mesmo de deixar como final uma frase de Platão. Tentemos primeiro torná-los, se for possível, mais honestos nas palavras. Se não forem, não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade. Cuidemos de instruir-nos, mas não nos injuriemos. E Kardec finaliza: é assim que deve proceder os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. E aqui, esse último item ele foi trazido especialmente para aqueles que, de alguma forma, essas contradições no que diz respeito até mesmo ao mundo espiritual e à doutrina, né? A questão da influência dos espíritos e do mundo espiritual na nossa vida. Mas eu gostaria de deixar isso para a vida. Essa reflexão eu acho que a gente precisa levá-la para a vida, que é o quê? Não supor que sabes o que ignoras. E é um dos pressupostos até mesmo da filosofia, se a gente for parar para aquela perspectiva de questionamento. Quanto mais a gente admite que a gente já sabe de tudo, na realidade a gente está admitindo que a gente está ignorando alguma coisa. E que, na verdade, a gente não está sabendo de quase nada. Então, não supor que você sabe aquilo que você ignora. Ou seja, que você sempre possa trazer questionamentos para sua vida. Voltar a questionar se até então você sente que você tem seguido muito a massa e o pensamento de uma massa. Que a gente possa voltar a questionar, que a gente possa voltar a refletir, que a gente possa buscar a verdade, que a gente possa supor que de alguma forma, alguma questão sobre aquilo que a gente sabe e que a gente já tem total conhecimento, de alguma coisa a gente está deixando passar, alguma coisa a gente está ignorando, alguma coisa a gente está deixando para trás. Ou seja, aqui é um grande convite para que a gente, enquanto ser humano, volte a questionar tudo aquilo que a gente sabe que já é muito fechado, que a gente já bate o martelo, isso aqui eu já sei de tudo. Na realidade, se a gente fala isso, a gente está ignorando alguma coisa. Então, essa perspectiva da gente sempre poder estar em estado de aprendizado. E tudo bem a gente mudar também, porque a riqueza também tá nisso, né? Se até então você trouxe para si que você já sabe tudo sobre alguma coisa, ou que essa é a sua verdade, então, será que dentro dessa questão específica, seja ela qual for na sua vida, não pode ter um questionamento? Não pode ter uma mudança? Especialmente se essa mudança é para o seu progresso moral? Dentro disso hoje que você já formulou um pensamento fechado e concreto e cheio de verdades para si, o que dentro disso hoje você sente que você pode colocar uma interrogação e pensar, poxa, será que se eu mudar aqui, eu posso ter um progresso moral? Eu posso evoluir a minha alma? É um questionamento. Então, para a gente finalizar, não supor que sabemos aquilo que ignoramos. Bom, desejo que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado, foi um modo até mesmo mais explicativo, né, e de questionamento, de reflexão, e mais uma vez, até mesmo esse vídeo você pode ficar muito à vontade para questionar, e todo e qualquer conteúdo, né, você pode ficar muito à vontade para questionar, para você refletir, para você tirar suas próprias conclusões, e até mesmo buscar outros conhecimentos se for do teu interesse, porque na realidade, no final das contas, o maior interesse, principalmente deste canal, é que a gente possa retomar o questionamento, que a gente possa formular as nossas próprias ideias a partir daquela verdade que a gente busca na nossa vida. E que está atrelado com o nosso progresso moral e com o progresso moral e as virtudes da nossa alma.
Você pode ficar à vontade para comentar se esse vídeo fez sentido para você, se você concorda, se você discorda, se você tem uma opinião diferente, até mesmo as suas considerações sobre algum item específico. E é isso, nós nos vemos, um grande abraço!